o tempo e a hora, missionário Pastor Henrique, ministrando a palavra de Deus. Amém. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Torno a dizer, como falei agora há pouco, para mim é um prazer e também uma honra poder partilhar e poder transmitir a palavra de Deus. É bem verdade que o pastor Félix, nosso amigo de longas datas, desde 2003, quando foi nos levando com uma equipe de pastores para o estado do Piauí. Foi um prazer muito grande conhecer este nobre amigo, este nobre pastor, este raro pastor, e dizer para a área 1 que vocês estão de parabéns pelo pastor que Deus agraciou para vocês. Quero louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Já estamos há quase 8 anos trabalhando aqui no país de Portugal, bem próximo à cidade de Coimbra, aqui a cidade da Mealhada. É um concelho, o país de Portugal é dividido em distritos, concelhos, freguesias. E aqui existe um concelho, a cidade da Mealhada é um concelho com várias freguesias, várias cidades. E nós estamos trabalhando, ganhando almas para Jesus e também levando a palavra de Deus do máximo alcance possível. Nós louvamos a Deus e por isso nós saudamos a igreja, também a todos que estão nos ouvindo e aqueles que hão de ouvir depois e forem assistir esta live, este culto online. Nós louvamos a Deus. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus. O pastor Félix havia me pedido um tema e nós partilhamos com ele. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, e o versículo de número 1 até o versículo de número 7. Eu gostaria de ler esse texto da palavra do Senhor, que se encontra em Miqueias, capítulo 7, versículo 1, até o versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. O texto da palavra de Deus nos diz assim: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Versículo 4. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição. Agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Verso 7. Eu, porém,
olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler. E eu gostaria, como já foi dito, eu gostaria de trazer o tema para esta mensagem: fé em tempos difíceis. Eu pude perceber nesse texto, e principalmente no versículo de número 7, o versículo 1 até o versículo de número 6, Miqueias faz um relato da situação que estava o país de Judá, a situação que estava Judá, a situação que também estava em Israel, na terra, na região do sul e também na região do norte. É interessante é que a Bíblia Sagrada, ela é bem clara em explicar a verdadeira situação que Israel atravessava, situação espiritual. Miqueias, cujo nome significa quem é semelhante a Deus. Este livro de Miqueias é o 33º livro da Bíblia. Tem apenas 7 capítulos e 105 versículos. Este livro fala de 20 ordenanças e também 23 perguntas e 2 promessas. Miqueias, ele passa, neste momento, ele passa no vale mais sombrio das circunstâncias. E ele relata as circunstâncias e os problemas enfrentados. O profeta olhou para Deus e encontrou um porto seguro. Mas o que o profeta via? Ele via uma apostasia generalizada. Atingiu até mesmo os reis. Ele viu deslealdade generalizada entre os homens. Ele viu corrupção generalizada nos reis de Judá e também uma degradação generalizada. Na verdade, ele vivia um tempo muito difícil. Eu pude perceber que profeta ele é levantado em tempo de crise. E profeta não é chamado por Deus para massagear o ego de ninguém. Ele não está à procura de ibope ou de aplausos humanos, mas ele está sempre pronto para fazer e realizar a vontade de Deus. Fé em tempos difíceis. Quando nós olhamos para a palavra fé, é interessante, é que a melhor definição para a fé, a própria Bíblia dá para todos nós. No próprio livro, na carta do escritor aos Hebreus, a Bíblia Sagrada diz no capítulo 11, no verso de número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. A Bíblia registra 251 vezes a palavra fé. 2 vezes aparece no Antigo Testamento. E 249 vezes aparece no Novo Testamento. Mas aonde encontrar uma solução em tempos difíceis? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a fé, Miqueias nos ensina no versículo de número 7, se você ficar com a Bíblia aberta, e principalmente nesse texto, nesse versículo de número 7, você vai perceber que diante dessas circunstâncias que Miqueias viveu, que o povo de Israel vivia, que o povo de Judá vivia, a Bíblia Sagrada diz no verso 7, ele diz, eu, porém, olharei para o Senhor. Fé em tempos difíceis. O que é que eu devo fazer em tempo difícil? A fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. É simplesmente isso que Miqueias nos ensina, que em vez de nós olharmos para as circunstâncias e olharmos para soluções humanas,
ele diz que devemos olhar para Deus. Quando eu olho para esse texto, eu observo o Salmo de número 121. É o salmista dizendo para todos nós, porque ele diz, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Parece que ele está passando por uma aflição tão grande, pois ele usa a palavra socorro, de algo que ele está passando muito difícil e complicado. E ele diz, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vale a pena olhar para soluções humanas ou para as circunstâncias, porque a nossa fé, ela não será resultado das circunstâncias. É bem verdade que a tribulação, as situações difíceis e aflições, ela gerará grandes experiências. É bem verdade que Paulo diz no capítulo 5 aos Romanos que a tribulação, ela produz a paciência. A paciência produz a experiência. A experiência produz a esperança. Mas olhando para isso, eu vejo o que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 2, o escritor aos Hebreus diz da seguinte maneira, olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Nos momentos mais difíceis e tenebrosos de nossas vidas, que todos nós passamos, todos nós atravessamos, a Bíblia nos recomenda e nos orienta para que nós venhamos olhar para Deus. Existem situações em que você não irá jamais contar com seus amigos. Vai haver situação na sua vida que você não vai poder contar com o pastor da igreja. Não vai poder contar com o irmão, com a liderança, com os obreiros. Mas por que Deus permite isto? É porque tem momento que Deus quer que você olhe exclusivamente para Ele. Em vez de olhar para para soluções humanas, Deus quer que você olhe somente para Ele. Tem coisas que Deus permite que simplesmente nos leva ao questionamento. Por que Deus permitiu isto? A Bíblia Sagrada diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós passamos por um momento difícil ou uma tribulação, eu aprendi que tribulação, na verdade, ou ela é bênção ou ela é lição para nós. Jamais Deus irá permitir algum problema em nossas vidas, uma aflição em nossas vidas para o nosso fracasso, mas para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Ninguém cresce na zona de conforto. Nós crescemos nas batalhas da vida. Nós crescemos nas aflições. Davi, ele não cresceu quando ele pastoreava o rebanho do seu pai. Ele não ficou conhecido no meio das ovelhas de seu pai. Só quem o via era Deus. Mas chegou o momento de Davi ser conhecido. Mas ele não foi conhecido no momento de conforto. Ele foi conhecido nas batalhas da vida. A Bíblia diz que a primeira batalha de Davi, ele foi logo conhecido. Porque simplesmente foi na batalha, quando ele lutou com Golias, ele ficou conhecido a partir daquele momento. Antes disso, somente o seu pai o conhecia, seus irmãos, mas não via os seus irmãos um potencial que existia nele. Somente Deus. Existem coisas que somente Deus vê em nós. E é por isso que ele quer que você foque o seu olhar nele. Para que você olhe para ele, exclusivamente para ele. Porque somente Deus tem a solução para os nossos problemas e para as nossas aflições. Eu louvo a Deus no momento mais tenebroso e difícil que Jó passou. E quando a sua esposa chega ao ponto, olhando para a situação caótica que Jó vivia,
tão triste. E ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele responde: mulher, tu falas como uma louca, porque eu vim a este mundo, e nu eu tornarei aí. Deus me deu, agora Deus tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele não tirou os olhos de Deus. Eu lembro que no capítulo de número 19, versículo de número 25, do mesmo livro de Jó, quando os seus amigos o acusavam de algum pecado que ele cometeu, por isso o mal veio sobre ele, ele respondia da seguinte maneira: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aonde deve focar o nosso olhar? Em tempos difíceis, o nosso olhar deve estar fitos no Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar para Deus e não para as circunstâncias, isso nos enche de coragem, de fé. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É tempo de nós olharmos para Deus. Existem momentos difíceis, e principalmente esses momentos que nós estamos vivendo. Eu não tenho medo de pegar Covid-19, mas também eu procuro tentar o máximo evitar, mas não tenho medo. A minha fé deve estar focada em Deus. Não é que por isso agora eu vou andar sem máscara, não vou usar o álcool gel, vou estar em lugares aglomerados. Não. Até porque a Bíblia diz que nós não devemos tentar a Deus. No entanto, viva com o teu olhar focado no Senhor, de tal maneira que você venha dormir em paz e acordar em paz. Em paz me deitarei e em paz eu me levantarei, porque o Senhor é comigo, o Senhor é com você. É tempo de nós olharmos para Deus. Uma outra coisa importante é que Miqueias, ele diz no verso de número 7. Ele diz: eu porém olharei para o Senhor. Segundo, ele fala: esperarei no Deus da minha salvação. A segunda coisa, a fé nos faz esperar em Deus e não em soluções de homens, humanas. Porque o rei havia se corrompido. Os próprios juízes, no verso de número 3, ele diz: as suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. Ou seja, mesmo que a pessoa está certa, o juiz não vai julgar em seu favor. Ele julgava de acordo com a condição. Quem paga mais, ele iria favorecer. Então, o Miqueias está dizendo que não vale a pena olhar para a solução ou soluções humanas. Devemos esperar no Senhor. Se você for ver, a Bíblia Sagrada registra de uma forma muito especial. Isaías, capítulo de número 40, e o verso de número 31. O salmista diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Como é bom e relevante, importante é nós esperarmos em Deus. Aqueles que esperam no Senhor, eles não ficarão cansados de esperar. Pelo contrário, enquanto você espera pelo Senhor, Deus
está trabalhando na tua vida. Não é que ele esteja demorando. Você está passando por uma fase de tratamento. Enquanto você espera, Deus renova as tuas forças. Deus nunca deixou ninguém esperar em vão. Todos aqueles que esperaram com fé no Senhor tiveram as suas forças renovadas. Puderam correr e não se cansar. Puderam voar bem alto, como asas, como águia. Como é bom esperar em Deus. Como é bom. Uma pessoa que ainda não aprendeu a esperar no Senhor é porque ainda não entendeu o Evangelho. Porque quem quiser ser amigo de Deus deve ser muito paciente. Tem que ter paciência para ser amigo de Deus. Porque há momento que Deus vai mandar você esperar um pouco. Uma vez uma pessoa perguntou para mim se todavia Deus ouve todas as orações. Se existe alguma oração que Deus não ouve. E eu disse para aquela pessoa que me perguntou, eu disse, Deus ouve todas as orações. E Deus responde todas as orações. Mesmo a oração mais absurda que você possa imaginar, Deus vai ouvi-la e vai respondê-la. Só que as respostas de Deus é diferente uma da outra. Deus pode dizer sim e te dar aquilo que você quer. Deus pode dizer não, porque aquilo não está no centro da vontade dele e isto que você pede não é bom para você. E não para os propósitos de Deus para a tua vida. Deus também pode dizer, espera mais um pouco. Por quê? Porque você, mesmo estando pedindo algo para Deus, não está preparado para receber o que você pede. É neste momento que Deus vai te preparando, capacitando para receber o que tanto você deseja dele. É bem verdade que existem muitas pessoas que não têm nada, segundo diz Tiago, irmão do Senhor, na sua carta. Ele diz que vocês nada têm, porque nada pedis, porque ainda não pedis. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. É interessante pedirmos e orarmos. A Bíblia Sagrada diz assim, Jesus falou assim, que pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre a porta. O Senhor disse que os seus ouvidos estarão atentos para a oração que se fizer neste lugar. Jesus disse, olha, quando tu fores orar, então entra no teu quarto, ora em secreto, fecha a porta, ora em secreto, e o Deus que está em secreto te recompensará. O Senhor está dizendo que pode orar, que Ele vai te ouvir, mas isso não quer dizer que a resposta de Deus será sempre sim. Pode ser um não, ou pode ser um espera mais um pouco. Eu já recebi muitos não de Deus, e nem por isso fiquei triste porque Ele me disse não. Apesar de não ter ficado tão satisfeito, mas não fiquei triste. Por quê? Porque Deus sempre tem razão. Quando Ele diz não para nós, Ele tem razão quando Ele diz não para nós. Deus sabe o que faz. Deus sempre tem o melhor para nós. Vale a pena nós esperarmos no Senhor. O salmista, no Salmo de número 40, no verso 1, a Bíblia diz que o salmista, ele fala da seguinte maneira: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como é bom esperarmos em Deus. Como é bom esperarmos no Senhor. Vale a pena nós esperarmos em Deus.
Todas as vezes que nós esperamos no Senhor, nós não seremos confundidos. E eu creio, se você está esperando algo de Deus, então continue esperando em oração. Ore até o Senhor responder a tua oração. Ore até alguma coisa acontecer. E com certeza acontecerá se você for perseverante no teu propósito. É importante nós sermos perseverantes. Há muitos de nós que já não perseveram mais, que já não esperam mais. Pede hoje para Deus. Já gostaria de uma resposta. Há outros que ficam tão desesperados por uma resposta logo de Deus, que procuram profetas para lhe falar. Quer um conselho? Nunca vá na casa de um profeta. Nunca conte para profeta algum o teu problema e nem o problema de ninguém. Converse com Deus. Deus ainda usa profeta. No entanto, quando você tiver uma intimidade tão grande com Deus, tu não vai precisar de profeta. Porque Deus vai falar com você da mesma forma como você fala com Deus. Você fala com Deus e Deus falará com você no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Há muitas pessoas que deixaram de esperar no Senhor e pararam, não para ouvir a voz de Deus, mas para ouvir a voz humana. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre isso que é muito importante. Nunca pare para ouvir quem não para ouvir a Deus. Procure a sua liderança espiritual. Se você tiver alguma dificuldade de entender, procure o seu pastor. Procure alguém de segurança que vai guardar o teu segredo. Você já conversou com Deus, quem sabe o pastor com certeza vai te aconselhar e vai te dar um bom conselho. Porque é ele que ora, que vela pela tua alma, orando, pedindo a graça de Deus pela tua vida. Vale a pena ainda confiar nos homens de Deus. Amém? Algumas pessoas falando sobre confiança, algumas pessoas de forma errada e equivocada, às vezes interpretam o texto bíblico dizendo que maldito o homem que confia no homem. É verdade. E o texto diz isso mesmo. No entanto, esse texto está relacionado à tua própria pessoa. Nunca confie em você, nas tuas forças. Você lembra de Davi? Quando foi lutar contra Golias, Golias olhou para o seu músculo, ele olhou para a sua estrutura, ele olhou para a sua experiência, porque era homem de guerra desde a sua mocidade. Davi, quando olhou a zombaria e o desprezo de Golias, dizendo, perguntando para ele, tu venhas a mim como se eu fosse algum cão? Hoje eu vou te dar a tua carne para os abutres comer. Assim ele desprezou, ele disse, a confiança nele. Mas Davi disse, tu me vem com paus e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Quem saiu vitorioso de lá não foi Golias, mas foi Davi, porque confiou no Senhor. Maldito homem que confia em si próprio e deixando de confiar em Deus. A Bíblia Sagrada tem 1189 capítulos. E dividindo a Bíblia no meio, vai ficar 594 capítulos para a esquerda e 594 versículos para a direita. Então ficará um capítulo no meio, se é que posso chamar de capítulo ou número. Qual é? O Salmo de número 118. E o verso de número 8 está escrito da seguinte maneira: bom é confiar no Senhor do que confiar nos homens. É importante nesse tempo que nós venhamos confiar em Deus. A Bíblia Sagrada diz o seguinte,
Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Nós precisamos compreender que às vezes nós falhamos, mas Deus é maior, é muito maior, ao ponto de nos perdoar e mudar a nossa situação. Deus é maior do que as circunstâncias que você está vivendo. Deus é maior do que o problema que você está enfrentando. Deus é muito maior e por isso sempre nos dá promessas de alegria. A Bíblia Sagrada diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Isto é um sinal de vitória para mim e para você. Você pode ter certeza. Falando de vitória, na primeira carta de João, no capítulo de número 5, e o versículo de número 4, observe bem como o texto está relacionado com respeito à fé em tempos difíceis. Olha o que João diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé, ela está muito relacionada com a vitória. Não haverá vitória sem fé. É importante que nós tenhamos fé. E a fé nos levará a esperar no Senhor. Jamais confiar no homem, mas confiar no Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Uma outra coisa importante, ou a terceira coisa, que o próprio Miqueias, profeta Miqueias, fala, no verso de número 7, eu torno a dizer, ele disse: eu, porém, olharei para o Senhor. É a primeira coisa que a fé nos faz é olhar para Deus e não para as circunstâncias. A segunda coisa, a fé nos faz esperar em Deus e não em soluções humanas. A terceira coisa é que a fé nos dá certeza de que Deus ouvirá o nosso clamor. Observe bem que o versículo 7, ele diz no final: o meu Deus me ouvirá. A fé de Miqueias levava ele a compreender: Deus vai ouvir o meu clamor. É interessante quando eu olho o texto bíblico do Salmo de número 91, e que muitas pessoas, de forma equivocada, às vezes pegam o Salmo de número 91 e deixam o Salmo 91 aberto na estante. Esta pessoa talvez não tenha muito prazer na sua Bíblia, não conserva ela bem, porque a tendência é ficar lá aberta a Bíblia na estante, mas o Salmo 91 não traz proteção para ninguém. O Salmo 91 nunca trouxe proteção para ninguém. O que traz proteção não é o Salmo 91, mas o Deus do Salmo 91. Não é o Salmo 23 aberto que vai te proteger, mas o Deus do Salmo 23 é quem vai te proteger. São coisas diferentes. Então, o Salmo 91 é simplesmente para renovar, reforçar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação, a palavra de Deus. E a Bíblia diz no verso de número 15 do Salmo 91, ele me invocará. Ele continua. Deus responde, Deus diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Isso é uma prova que você pode orar, Deus vai ouvir e ele vai responder. Como eu torno a dizer, pode ser sim, pode ser não, pode ser aguenta mais um pouco enquanto eu te preparo para receber o que tu queres. Então, ele me invocará e eu lhe responderei. É interessante, é que o texto continua, estarei com ele na angústia. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. É interessante nós olharmos para o texto bíblico, que em nenhum momento Deus está dizendo que não vai ouvir a oração, e por isso Miqueias disse a fé, ou a minha fé, ele quis dizer que Deus me ouvirá. Meu irmão, pode orar.
Você sabe por que que nós, ou muitos cristãos nos dias atuais, não têm tido tantas vitórias? Porque têm orado muito pouco. Nós estamos orando pouco. Se nós fôssemos olhar para o valor e o poder que há na oração, nós vivíamos mais de joelhos do que em pé. Nós orávamos mais, nós buscávamos mais, nós chorávamos mais na presença do Senhor. Há pessoas que se queixam, tentam atribuir à liderança a falta de milagres na igreja, a falta de batismo com o Espírito Santo. E até muitas das vezes dizem que a igreja primitiva tinha milagres, curas divinas. Na verdade, batismo com o Espírito Santo, sim, mas ainda há batismo. Ainda há cura. Mas só que a igreja não está fazendo o seu dever, o seu papel. Se você for ver, a Bíblia Sagrada diz no capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, na koinonia, perseverava no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que orava, era uma igreja abençoada. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, em cada capítulo você vai ver uma oração. Você vai ver no capítulo de número 1, os apóstolos orando para que Deus escolhesse a pessoa que iria substituir o lugar de Judas Iscariotes. Você vai ver no capítulo 2, eles orando no cenáculo. Você vai ver no capítulo de número 3, eles subindo ao templo, a hora da oração, a nona. Você vai ver no capítulo 4, depois que os apóstolos, os discípulos, na verdade, Pedro, João, saíram diante do sinédrio, depois de terem sido interrogados, de eles dizerem é melhor obedecer a Deus do que os homens, eles foram ter com a igreja, oraram ao Senhor, que a Bíblia diz que o lugar estremeceu. Em todo o livro de Atos, ou seja, o livro dos Atos da igreja, a igreja está orando, pedindo a graça de Deus, os milagres aconteciam. Você vai ver a quantidade de irmãos no ciclo de oração. Se o pastor marcar um culto de oração, veja lá, confira a quantidade de irmãos que vai. Mas os irmãos que não vão são os mais exigentes. São os irmãos que querem ser batizados com o Espírito Santo. Eles querem ver os milagres, mas eles oram pouco. Se dão pouco, mas querem muito de Deus. Nós precisamos aprender nesses últimos dias. Os ouvidos de Deus ainda estão atentos para a oração que se fizer, até dentro de um quarto de porta fechada. Deus está se comprometendo para ouvir a tua oração e responder a tua oração, pois foi assim que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. O problema é que nós estamos negligenciando tanto esta área da oração, que os nossos problemas a gente conta para todo mundo. A gente não entra mais no quarto e fecha a porta e conversa com Deus. A gente reclama, falando de reclamar, a palavra reclamar traz a ideia de clamar duas vezes. Aí a pessoa passa por um problema, aí ele reclama por causa do problema. O problema vai desaparecer? Não, vai vir duas vezes. Então deixe de reclamar e comece a glorificar a Deus no momento difícil. A Bíblia diz que nós devemos dar a Deus graça. Paulo disse, olha, que devemos agradecer a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Talvez você esteja passando por algum problema. Não é que você vai agradecer a Deus por um problema, mas vai agradecer a Deus por Deus te dar força para enfrentar este problema. Se você passou por um problema ou está passando por um problema, pode ter certeza no que eu vou te falar. Deus sabe o que faz. Este problema te deixará um novo homem. Este problema te deixará uma nova mulher.
você vai ser um novo crente. Ninguém passa por uma tribulação e depois de passar por ela, continua sendo a mesma pessoa. Nós mudamos. Os problemas, as aflições, muda a gente. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, eu e minha esposa. Em 2014, a minha esposa engravidou. E nós temos uma filhinha que ela nasceu aqui em Portugal. 2014. Chegamos em 2012 no país de Portugal. É bem rápida essa história para nós concluirmos. E simplesmente, quando a minha esposa foi ao médico, a doutora pediu para ela fazer uma ecografia. É o que se chama aí no Brasil de ultrassonografia. Aqui, ecografia. A minha esposa fez a ecografia. Depois de uns dias chegou os resultados, não é? Desta ecografia, da ultrassonografia. Só que o envelope é grande e ele vem lacrado. Nós mesmos não podemos ver. A doutora, na consulta, olhou como é que estava o feto, a criança, e ela disse, olhou para minha esposa, olhou para mim, e ela disse, olha, aqui há um grande problema. Esta criança é uma menina e ela tem um quisto bem grande na cabeça, no cérebro aqui. E o quisto é um cisto, como chama no Brasil. E a possibilidade é muito grande de ela nascer com síndrome de Down. E aqui, como o aborto é legal, os hospitais, as clínicas fazem normalmente, eles incentivam, na verdade, a fazer o aborto. E a doutora olhou para minha esposa não começou a se sentir tão bem, ela começou a querer chorar naquele momento. É muito difícil para uma mãe, para uma mulher que está grávida. E naquele momento, a doutora perguntou para ela se ela gostaria de abortar. Bastava ela assinar o papel e já ia fazer os procedimentos do aborto. E eu olhei para minha esposa e disse, nós não iremos fazer isso, filha, jamais. E eu disse para a doutora, não, senhora, nós iremos continuar, a minha esposa vai prosseguir na gravidez. Quando chegamos em casa, nós fizemos uma campanha de oração. A próxima ecografia, a ultrassonografia, se daria com 23 dias depois. E nós ficamos 22 dias em campanha de oração. Só eu e ela. Não pedimos oração para ninguém. Só nós dois. Esta questão é eu e ela e Deus. E nós tiramos este período de oração. Foram 22 dias, porque no outro dia já era o exame pela manhã. E nós fizemos esta campanha de oração. Quando estávamos no hospital, e ela estava fazendo a ultrassonografia, uma doutora que olhava ali na TV, estava olhando para a os resultados da última ultrassonografia, não entendia. E eu estava atrás, na sala, vendo tudo, e eu simplesmente, em voz bem baixa, cantava uma canção da harpa cristã, que eu nunca esqueci, que dizia assim, ó, fala Deus, fala Deus. E eu cantava esta canção, mas ao mesmo tempo meus olhos cheios de lágrimas, porque eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Isto é fé. A fé sem obras, ela é morta, disse Tiago. E naquele momento, aquela doutora olhou, ela era bem nova, talvez seus 27 ou 28 anos de idade. Ela olhou e não viu nada, problema nenhum na criança. E ela não deixou minha esposa se levantar, deixou ela lá, e ela saiu, foi numa antessala dentro daquela sala. E eu pude perceber que veio uma doutora com mais idade, com mais experiência, talvez com seus 55 a 60 anos de idade, essa doutora, já com cabelos brancos, e estava lá as duas, e a doutora mais experiente começou a olhar, passaram ali aquele aparelho na barriga da minha esposa,
olhou para o documento, para os exames, e eu ouvi ela dizendo, essa criança é perfeita, não tem nada. Aqui diz que ela tem um quisto, mas aqui não tem nada. E ela olhava, não tem nada. E simplesmente eu glorifiquei a Deus. A minha filha nasceu no dia 12 de novembro e ela nasceu sem nenhum problema. O que eu quero dizer para você, e assim nós concluímos, é que nós precisamos ter fé, certeza. Nossa fé nos dá certeza de que Deus ouvirá as nossas orações, o nosso clamor. E clamar a Deus é atrair o olhar de Deus para a nossa situação. Clamar não é simplesmente fazer uma oração. É clamar, é atrair, é chamar a atenção de Deus. É igual uma criança que quando começa a chorar, ele chora porque ele está chamando a atenção dos pais. Não é porque ele está sentindo dor, ele quer algo que o pai talvez disse, olha, ainda não vou dar, espera aí mais um pouco. Ele chora porque ele quer aquilo, ele está chamando a atenção do pai, para que o pai pare para ouvi-lo naquele momento. Saiba que se você olhar para Deus, e não para as circunstâncias. Esperar em Deus e não nas soluções humanas. E também ter a certeza de que Deus ouvirá o teu clamor, pode ter certeza que esse tempo difícil da tua vida irá passar. E é você que vai testemunhar neste púlpito. O pastor Félix te dará a oportunidade para você contar a bênção de ter feito tudo que a Bíblia disse para você. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida e sobre a tua família. E te livre deste vírus que tenta abalar e abalou o mundo inteiro. Mas a nossa fé tem que estar ligada no Senhor. Neste momento, eu gostaria, na verdade, de fazer um convite muito especial. Se nesta live, se neste momento, alguma pessoa, ao ouvir a palavra do Senhor, sentiu-se comovido pelo Espírito Santo e reconheceu que é pecador e que gostaria de aceitar, entregar a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, não somente aceitá-lo como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Eu te convido para que você receba uma oração. Eu quero orar pela tua vida e saiba que não é eu que vou salvar você, mas é Jesus que salvará você. Nós fomos salvos pela presciência. Somos salvos do domínio do poder do pecado e seremos salvos da condenação do pecado. Mas a salvação vem do Senhor. Tito capítulo 2, versículo de número 11, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus e não dos homens. Foi Deus que amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama. E se você quiser aceitar Jesus como Salvador, basta levantar a mão. Ou então, nesta live, mandar uma mensagem dizendo, eu aceitei. Mande seu nome, mande seu endereço, para que o pastor Félix, para que a sua equipe de discipuladores vai até você, ou você vá até a igreja e diga, faça a confirmação que aceitou a Cristo como Salvador da tua vida. Se algum irmão, neste momento, deseja oração, está muito aflito, passando por situação difícil, eu te convido para, junto nós, neste momento, unirmos as nossas orações e saiba que Deus ouve todas as orações e responde todas elas. Quem sabe este dia foi o dia que Deus preparou para você. Um dia especial para a tua vida, o dia da tua cura, o dia do teu milagre, o dia da tua vitória, o dia da tua bênção. Não esqueça,
Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo. A nossa fé nos faz galgar, não simplesmente posições extraordinárias, mas nos faz galgar e ganhar, receber de Deus grandes e copiosas bênçãos que somente Ele pode outorgar para a sua igreja nesses dias. Eu quero, neste momento, fazer uma oração e de já agradecer ao pastor Félix por ter nos dado esse privilégio, por ter nos dado esta oportunidade para falar da palavra de Deus. Pastor Félix, Deus lhe abençoe, que Deus abençoe o seu ministério, a sua esposa, seus filhos, que Deus abençoe a igreja e que a igreja continue prosperando e o nome de Jesus sendo glorificado. Quero fazer esta oração em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, é no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos, Senhor, nesta hora. E te pedimos em nome de Jesus, se há, Senhor, alguém que todavia ouviu a tua palavra e ficou desejoso para aceitar a ti como Senhor e Salvador. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, perdoa-lhes os seus pecados. Senhor, e escreve seu nome no livro da vida e abençoe para que esta pessoa permaneça firme na fé. Pai, se todavia alguém esteja se reconciliando contigo agora, renovando a aliança, quem sabe este crente, Senhor, este irmão, deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, Senhor, passou a fazer algumas coisas que não agradou a Ti, e ele quer se reconciliar. Pai, perdoa-lhe, Senhor, e renova o seu nome no livro da vida, e abençoa com copiosas bênçãos para a glória do Teu nome. Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, Senhor, por esta irmã, Senhor, que espera tanto tempo por um milagre, por uma porta aberta, por uma cura divina, pela libertação do seu esposo, do seu filho. Senhor, tu continua sendo o mesmo Deus. Senhor, eu creio que tudo que está escrito na Bíblia não está escrito, Senhor, só para nós sabermos o que tu fez, mas aquilo que tu faz. Senhor, eu creio que tu pode fazer, salvar este marido, salvar esta esposa, salvar este filho, Senhor, libertá-lo das drogas, transformar o seu caráter, mudar a sua situação. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pela vida, Senhor, desta pessoa, deste irmão, desta irmã, que o Senhor abençoe de uma forma especial. Pai, eu te peço pela vida, Senhor, do pastor Félix, da sua esposa, dos seus filhos, Senhor, da equipe de obreiros que ele coordena. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa o teu servo e continua dando sabedoria, graça, na condução da igreja para a tua adoração. Seja com teus filhos, seja com a igreja, seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Félix, meu muito obrigado. Que Deus abençoe.